Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Como é bom ver você firme aqui no nosso dia 110. Alcançar essa marca mostra que a sua disciplina já se tornou um propósito de vida. Você está atravessando o segundo centenário com uma força admirável e eu fico muito feliz em caminhar ao seu lado. Hoje, no livro de 1 Reis, vamos encerrar esta parte da história com episódios intensos. Veremos a crueldade da ganância na história da vinha de Nabote e o desfecho dramático do reinado de Acabe. Vamos aprender que o poder sem integridade é uma armadilha e que Deus levanta profetas para falar a verdade, mesmo quando ninguém quer ouvir. Hoje é um dia para refletirmos sobre a justiça divina e sobre como as nossas ações deixam marcas para o futuro. Mas antes de avançarmos para o desfecho deste livro, eu quero te pedir para fortalecer a nossa voz aqui na plataforma. Inscreva-se no canal e deixe o seu like agora mesmo. Quando você interage, você ajuda a levar essas lições de vida e fé para milhares de pessoas que buscam justiça e direção em meio ao caos. Vamos juntos alcançar mais corações. Prepare a sua Bíblia, pois hoje a conta vai chegar. Vamos começar? Capítulo 21. A vinha de Nabote. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: "Dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou, se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for seu valor." Nabote, contudo, respondeu: "O Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais." Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote lhe dissera que não daria a herança de seus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sua mulher, Jezabel, entrou e lhe perguntou: "Por que você está tão aborrecido? Por que não come?" Ele lhe respondeu: "Porque eu disse a Nabote, venda-me a sua vinha, ou se preferir eu lhe darei outra vinha em lugar dessa." Mas ele disse: "Não te darei minha vinha." Disse-lhe Jezabel: "É assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel." A conspiração de Jezabel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: "Decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo. E mandem bons homens vadios sentarem-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte." As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientaram. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se num local de destaque. Então 2 homens vadios o acusaram falsamente diante do povo. Por isso o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar a Jezabel: "Nabote foi apedrejado e está morto." Assim que Jezabel soube da morte de Nabote, disse a Acabe: "Levante-se e tome posse da vinha que Nabote recusou-se a lhe vender. Ele não está mais vivo, está morto." Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. O julgamento de Elias contra Acabe. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: "Vá encontrar-se com Acabe, o rei de Israel. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar sua posse. Diga-lhe que assim diz o Senhor: você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade." E acrescente: "No local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue, isso mesmo, o seu sangue." Acabe disse a Elias: "Então você me encontrou, meu inimigo." "Eu o encontrei," ele respondeu, "porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova." E ele diz: "Vou trazer desgraça sobre você, devorarei seus descendentes e eliminarei da sua família todos os do sexo masculino em Israel, sejam escravos ou livres. Farei à sua família o que fiz a de Jeroboão e a de Baasla,
pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. E acerca de Jezabel, o Senhor diz: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Os cães comerão os que pertencerem a Acabe e que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Nunca existiu ninguém como Acabe, que, pressionado por sua mulher Jezabel, se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos. O arrependimento de Acabe. Quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado do seu filho. Capítulo 22. A profecia contra Acabe. Durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. Mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este havia perguntado aos seus oficiais: por acaso vocês não sabem que Ramote-Gileade nos pertence e ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás comigo lutar contra Ramote-Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, e meu povo é como o teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Mas acrescentou: peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um de seus oficiais e disse: traga Micaías, filho de Imlá, imediatamente. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na eira junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Quenanaã, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote-Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: veja, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor que direi o que o Senhor me mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Ele respondeu: ataca e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem embandará Acabe para que ataque Ramote-Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. E ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo? Vá e engane-o.
E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas, e o Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Quenanaã, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei então ordenou: enviem Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam assim para o diz o rei: ponham este homem na prisão a pão e água até que eu volte em segurança. Micaías declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu meio. E acrescentou: ouçam o que eu estou dizendo, todos vocês. A morte de Acabe. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado aos seus 32 chefes de carros de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá gritou, e quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, lincharam de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então, o rei disse ao condutor do seu carro: tire-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia, e assim o rei teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro. O sangue de seu ferimento ficou escorrendo até o piso do carro de guerra, e ao cair da tarde, ele morreu. Quando o sol estava se pondo, propagou-se um grito por todo o exército: cada homem para sua cidade, cada um para sua terra. Assim o rei morreu e foi levado para Samaria, e ali o sepultaram. Lavaram seu carro de guerra num açude em Samaria, onde as prostitutas se banhavam, e os cães lamberam seu sangue conforme a palavra do Senhor havia declarado. Os demais acontecimentos do reinado de Acabe e tudo que fez, o palácio que construiu com revestimento de marfim e as cidades que fortificou, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Acabe descansou com seus antepassados e seu filho Acasias foi o seu sucessor. O reinado de Josafá, rei de Judá. Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Azuba, filha de Sile. Em tudo andou nos caminhos de seu pai Asa e não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova, contudo, não acabou com os altares idolátricos, nos quais o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso. Josafá teve paz com o rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, suas realizações e suas façanhas militares, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Judá. Ele livrou o país dos prostitutos cultuais que restaram depois do reinado de seu pai Asa. Ora, na época não havia rei em Edom, mas sim um governador nomeado. Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir, mas nunca o trouxeram, pois eles naufragaram em Ezion-Geber. Naquela ocasião, Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: os meus marinheiros poderão navegar com os teus. Mas Josafá recusou. Josafá descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, seu predecessor, e seu filho Jeovão foi o seu sucessor. O reinado de Acasias, rei de Israel. Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova, pois andou nos caminhos de seu pai e de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Prestou culto a Baal e o adorou, provocando assim a ira do Senhor, o Deus de Israel, como seu pai tinha feito. Que leitura profunda e impactante fizemos hoje no nosso dia 110. Encerramos o livro de 1 Reis com lições que ecoam até hoje. No capítulo 21, vimos o ápice da corrupção de Acabe e Jezabel, o assassinato de Nabote apenas para roubar sua vinha.
A intervenção de Elias para anunciar o julgamento de Deus sobre essa injustiça nos lembra que o Senhor é o defensor dos oprimidos. Mesmo diante da maldade, vimos que a misericórdia de Deus alcançou Acabe, quando ele se humilhou, adiando parte do castigo. O capítulo 22 nos trouxe a dramática aliança entre Acabe e Josafá, rei de Judá, para recuperar Ramote de Gileade. Em meio a centenas de profetas que diziam apenas o que o rei queria ouvir, surgiu Micaías, o profeta que não se vendeu e anunciou a verdade, a derrota e a morte de Acabe. O capítulo termina com o cumprimento exato da profecia, Acabe morrendo em seu carro de guerra e com o resumo dos reinados de Josafá em Judá e Acasias em Israel, fechando este livro com um cenário de transição. Sinta a satisfação de ter vencido o dia 110 e concluído mais um livro bíblico. Você aprendeu hoje que Deus vê o que acontece no secreto e que a fidelidade à verdade é o maior tesouro de um homem. Por isso, quero te convidar agora a participar da nossa conversa. Comenta: Deus é a minha justiça. Vamos declarar que confiamos no agir de Deus contra toda opressão e mentira. E olha, para que continuemos com esse fôlego rumo ao dia 200, a sua inscrição e o seu joinha são o que mantém essa construção firme. Se você está pronto para abrir as páginas de 2 Reis amanhã, deixe seu like e se inscreva. Sou muito grato por sua fidelidade. 110 dias de compromisso. 1 Reis concluído. Um capítulo por vez. Vamos concluir os 365 dias de leitura. Que Deus te abençoe grandemente. E até amanhã.